Eu vi uma notícia que me deixou muito preocupada. O Bolsonaro ele contratou um novo advogado. E eu fui pesquisar quem era esse advogado, qual que era o currículo dele. E muito me impressionou quando eu vi que esse advogado é um advogado, digamos assim, do sistema. Ele já detonou o Bolsonaro em entrevistas. Ele é o típico especialista da Globo News, especialista da CNN, aquele cara que o sistema sempre chama para dar o seu posicionamento jurídico, endossando narrativas do STF. Essa aqui é a notícia do UOL. Bolsonaro tem novo advogado para sua defesa no STF. Saiba quem é. O criminalista Celso Sanches Vilardi assumiu oficialmente nesta quinta-feira, dia 9 de janeiro, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro nos casos que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Eu fui pesquisar o histórico dele e eu vi que esse advogado, o Dr. Celso Vilardi, ele foi uma das pessoas que assinou aquela cartinha pela democracia em 2022, aquela cartinha que foi lida com pompa e circunstância na USP. Vocês lembram dessa cartinha? Cartas brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. Então, aquela esquerdaiada toda assinou essa cartinha e eu procurei, eu fui fazer o dever de casa e tá lá, olha, o nomezinho dele, eu marquei de vermelho, o nomezinho do Dr. Celso Vilardi, advogado do Bolsonaro. Em maio de 2024, esse mesmo advogado, o Dr. Celso Vilardi, deu uma entrevista à Veja, dizendo que o Bolsonaro iria, sim, ser denunciado ao STF e disse: hoje o que é muito claro é que ele, o Bolsonaro, se aproximou de um processo penal grave e de uma forma definitiva. E eu fui ler as coisas que ele falou nessa entrevista. Olha o que ele disse. A investigação trouxe elementos concretos de uma tentativa de abolição do Estado de Direito. Estamos realmente tratando de um início de execução do plano golpista, que, ao que parece, não se consumou por vontades alheias dos agentes. Então, vejam, aqui o advogado do Bolsonaro, ele está dizendo que sim, que houve uma tentativa de golpe de Estado. Ele falou isso em maio passado na Veja. Vamos prosseguir aqui. O golpe não se consumou porque não contou com o apoio das Forças Armadas como um todo. Então, acho que efetivamente a operação da PF tem um grau de concretude nítido e deve ensejar um processo penal. O ex-presidente já está como investigado, assim como os militares de alta patente. E em breve nós teremos denúncia. Estamos tratando aqui de penas graves e penas com organização criminosa e estamos falando de penas no patamar de 10 a 20 anos, pelos patamares que o Supremo tem estabelecido. Estamos falando de um processo penal grave, com consequências gravíssimas para os envolvidos. Você veja que ele não livra a cara do Bolsonaro. Parece que, pelo contrário, parece que está envolvendo claramente o presidente como uma das pessoas que tentou um golpe de Estado. Vamos prosseguir aqui nessa entrevista dele à Veja. Ele, olha, o professor da FGV, ele é professor da FGV, esse advogado. Ele lembra que o presidente da República tem o dever de seguir e proteger a Constituição, o que não envolve a prática de atos contra a democracia. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que o Bolsonaro não teria seguido a Constituição e que teria tramado contra a Constituição. Abre aspas para o advogado do Bolsonaro. O que estamos tratando em termos de lei penal é a participação num grupo que tem por objetivo praticar crimes. Então, aqui o atual advogado do Bolsonaro está dizendo que havia um grupo que tinha por objetivo praticar crimes. E ele prossegue. E a participação concreta por ação ou omissão num golpe ou na abolição do Estado Democrático de Direito. Estamos falando de atitudes concretas. Se o presidente, aquele falando do Bolsonaro, por ação ou omissão participou, isso pode gerar acusação. Se ele participou, deve ser condenado, diz Vilardi. Então perceba que a narrativa do atual advogado do Bolsonaro, pelo menos até o ano passado, era de envolver o Bolsonaro como uma das pessoas que teriam participado de uma tentativa de golpe de Estado. Isso está claro. Mas não para por aí, não. Fica aqui comigo que eu vou mostrar mais coisa. Eu achei uma reportagem da Veja, também do ano passado, de novembro, ou seja, é uma reportagem muito recente, uma entrevista, na verdade, que a Veja fez com esse advogado, Dr. Celso Vilardi.
E nessa entrevista, esse atual advogado do Bolsonaro diz que, abre aspas, é indiscutível a existência de uma organização criminosa. Para não dizer que eu estou mentindo, está aqui, estou colocando na tela para vocês verem. Ele diz sobre o caso do golpe. Celso Vilardi afirmou ao programa Os Três Poderes que falar em perseguição política contra os envolvidos não se sustenta e está fora do contexto. Então aqui o atual advogado Bolsonaro está dizendo para a Veja, disse agora, em novembro de 2024, que não se trata de perseguição política, que não existe isso, que ninguém está sendo perseguido, não. Para o jurista, com relação aos mandantes do que culminou no 8 de janeiro, que foram os alvos do indiciamento da PF, é indiscutível a existência de uma organização criminosa e as penas devem ser superiores a 17 anos e no patamar de 20 anos. Olha a opinião do atual advogado Bolsonaro. O advogado também ressaltou que não é possível falar em cogitação ou perseguição política, como já afirmaram alguns aliados de Bolsonaro, como é o caso de Tarcísio. Além disso, lembrou que, se o golpe tivesse sido consumado, não haveria como julgar os envolvidos. Abre aspas para o Dr. Celso Vilardi. Acho que não há dúvidas de que houve uma tentativa de golpe, inclusive com a participação de pessoas no Palácio do Planalto. O episódio da última semana eleva o caso numa gravidade inimaginável por conta dos assassinatos. Dizer que isso é uma cogitação é uma bobagem, porque já há provas suficientes de que havia gente ali perto da casa do ministro Alexandre de Moraes, disse Vilardi. Então aqui ele está tentando dar uma sustentação jurídica para quem diz que houve uma tentativa de assassinato propriamente, e não, no máximo, uma cogitação, o que não seria crime. Então ele está usando a posição dele de jurista, de advogado, para dar sustentação à narrativa do STF. Prossegue o advogado, abre aspas, a vinculação desse episódio agora revelado com o contexto geral parece óbvia e acho que existem indícios consistentes contra as pessoas indiciadas. Aqui o advogado do Bolsonaro atual está dizendo que o tal do inquérito do golpe tem indícios consistentes contra as pessoas indiciadas, e um desses indiciados é o Bolsonaro. Inclusive, ele fala lá, olha, inclusive contra o presidente da República. Então, ele deixa claro que ele inclui o Bolsonaro no rol dessas pessoas contra quem existiriam sérios indícios. Chupem esta manga. Completando, e isso é o que basta para o indiciamento e, efetivamente, é o que deve bastar para a apresentação de uma denúncia. Então, aqui ele está dizendo, isso aí já basta para o Bolsonaro ser denunciado. Taca-lhe o pau. Prossegue o advogado, abre aspas. Nessa altura do campeonato, tratar isso como uma perseguição política, como um pensamento ruim, como uma vontade, realmente essa questão de discussão política não se sustenta. No momento em que você tem uma equipe de elite do Exército tratando de um assassinato com uma pessoa em campo, onde você verifica uma ordem de cancelamento, hoje dizer que isso é perseguição política está absolutamente fora do contexto, salientou o advogado. Ele fala na cara dura que não tem perseguição, que foi tentativa de assassinato mesmo, que foi tentativa de golpe e o Bolsonaro estaria implicado nisso, segundo o próprio advogado. Para terminar, o que ele falou nessa matéria da Veja, abre aspas, chama atenção o nível de precariedade de pessoas da alta cúpula da esfera militar. O golpe foi impresso no Palácio do Planalto. Tinha gente em campo. Óbvio que o Brasil está vivendo essa polarização, as pessoas dizem que há perseguição política, mas infelizmente nesse caso não tem nada de perseguição. Tinha uma trama, um golpe, uma tentativa de golpe. E evidentemente, se o golpe de Estado é consumado, você não tem julgamento. Se o golpe de Estado contra as instituições funciona, você não tem mais instituições, ressaltou Vilardi. Essas foram as palavras do atual advogado do Bolsonaro, agora em novembro, para a revista Veja. Mas vocês pensam que acabou por aqui? Eu fui futucar mais e eu achei essa entrevista do advogado ao William Vac, na CNN, também agora, recente, de novembro de 2024, em que ele fala expressamente que o trabalho da Polícia Federal está sendo super bem feito. Olha isso. Celso Vilardi, na sua experiência de criminalista,
Quando a polícia diz, como ela diz aqui, Bolsonaro planejou, atuou, teve domínio de forma direta e efetiva do golpe. Isso é uma coisa, a denúncia pode ser outra e o julgamento outra ainda. Porém, na sua experiência de criminalista, aquilo que o relatório traz à tona sustenta uma afirmação como essa? Bom, William, eu acho que sustenta na fase em que nos encontramos. Lembrar que o que ocorreu foi um indiciamento, que vem de indícios. E não há como negar, nessa altura do campeonato, que existem indícios absolutamente claros a respeito de uma tentativa de golpe de Estado. Olha, existem indícios absolutamente claros de uma tentativa de golpe de Estado. Não tenho dúvida a respeito disso. Ele não tem dúvidas a respeito disso, gente. Depoimentos consistentes. O trabalho da PF é um trabalho bem feito, né? O trabalho da PF, aquele trabalho porco, ele está dizendo aí, o advogado Bolsonaro, que é um trabalho bem feito. Tem um general confirmando, de certa forma, a existência do golpe. Temos mensagens, tem execução, tem monitoramento do ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem um plano que estava no Palácio do Planalto. Então, assim, eu acho que não podemos nos esquecer que nós não estamos na fase de condenação. Condenação vem depois da instrução processual. A denúncia é uma proposta de condenação em determinados artigos com base nos indícios de autoria e materialidade. Agora, aí haverá a defesa, o processo penal, a instrução processual e depois a sentença que exige certeza para a condenação. Muito bem, doutor. E o senhor agora aceitou esse servicinho, né? Aceitou ser advogado Bolsonaro, em quem o senhor meteu o pau até agora, né? Muito bem. Portanto, senhores, esse é o advogado que o Bolsonaro acabou de contratar. Aparentemente, está utilizando uma estratégia de contratar um advogado que tem excelente trânsito no STF e pela narrativa dele, né, pelas palavras dele, deve ter mesmo. Agora, inclusive, esse advogado começou a suavizar o tom, disse que não é bem assim não, que não tem elementos contra o Bolsonaro. Claro, como é que o advogado vai jogar contra o seu cliente, né? O fato é que esse advogado tem um histórico pretérito. Não dá para apagar essas coisas que esse advogado já disse. E é óbvio que essas declarações pretéritas dadas por esse advogado vão ser utilizadas contra o Bolsonaro. Quem é que não sabe disso? Porque se irá argumentar que a atual defesa dele não é uma defesa sincera, porque ele já disse o que ele pensa a respeito do Bolsonaro. E qualquer modificação que haja no que ele disse, obviamente é porque agora ele foi contratado. Eu, francamente, se eu tivesse que contratar um advogado seguindo essa estratégia de advogado com bom trânsito no tribunal que vai me julgar, eu jamais escolheria um advogado que já me detonou em entrevistas anteriores e pelos mesmos fatos pelos quais ele vai estar me defendendo agora. Contratasse um advogado que nunca tivesse falado mal dele, que tivesse trânsito, mas não tivesse esse histórico de falar contra ele. Mas contratar um advogado amigo do regime que sustenta juridicamente, utilizando-se da sua posição de advogado, que sustenta o regime, é muita humilhação. Eu tenho lá minhas dúvidas sobre esse xadrez 4D confia no plano. Esse advogado é o típico advogado especialista da CNN, da Globo News. É aquele advogado que sempre é entrevistado para, utilizando-se da sua posição jurista, endossar o regime, dando o embasamento jurídico enviesado que eles precisam para sustentar uma narrativa pública. E foi esse o advogado que o Bolsonaro contratou.